Bom dia a todos. E então, para olhar um pouco para o futuro e para aquelas que poderão ser as soluções para os problemas da habitação, de que temos estado a falar, chamava ao palco os nossos oradores para este painel. Começava pelo Ricardo Pedrosa Gomes, presidente da AECOPS. Sandra Marques Pereira, socióloga, especialista em questões de habitação. A Vera Gouveia Barros, economista. E a Patrícia de Melo e Lis, CEO da Savills Portugal. Por causa do holofote. Não, é porque o sol está. Mas o holofote é que está a fazer O holofote está a fazer impressão, está. Está ruim. Este é para mim. Obrigada a todos pela vossa presença. E gostaria de começar por vos pedir para olharmos um pouco para o pacote Mais Habitação, que entrou em vigor há menos de 2 meses, ainda não teve tempo para mostrar se de facto pode dar frutos ou não, mas, enfim, era interessante saber como é que olham para ele enquanto especialistas que acompanham esta área. Sandra, posso começar por si? Sim, sim, sim. Ok. Então, do seu ponto de vista, que, enfim, olha para estas questões com o olhar até mais da academia, as medidas que estão lá preconizadas são ou não adequadas à nossa realidade, à problemática que temos neste momento? Eu acho que sou a pessoa aqui, a única pessoa que tem uma opinião relativamente a um certo aspecto positivo sobre o Mais Habitação. Porquê? Porque eu acho que aquele pacote e depois tem aspectos negativos mais concretos, mas aquele pacote, do ponto de vista, é um mix de medidas, de múltiplas medidas, mais de 20, que abarca o espectro de forma bastante equilibrada, que vai de uma intervenção mais estatista, se quisermos, até uma intervenção mais, e com a regulação do mercado, até uma intervenção mais fomentadora e que não fomentadora da habitação, da promoção privada, e, portanto, do mercado. E neste sentido, acho que tem, e as pessoas não gostam exatamente por isto, porque não estão habituadas a terem pacotes dispersos, não lhe quero chamar de terceira via, mas pacotes que não são nem estritamente Estado, nem estritamente mercado, e portanto que andam ali. Depois, o que é que eu acho? Relativamente às medidas concretamente, as medidas são inúmeras, não é? E, portanto, eu julgo que nós não vamos estar aqui a discutir medida a medida, mas acho que, de facto, estas medidas merecem, por um lado, ser mais aperfeiçoadas do ponto de vista do desenho e o que me preocupa da sua concepção, e nomeadamente envolvendo muitos dos atores que talvez não tenham sido envolvidos de forma tão evidente na concepção das medidas. Mas também há aqui uma coisa que eu gostava de dizer. É muito fácil falar neste momento, mas é assim, qualquer que seja o poder político que esteja neste momento, a pressão da habitação vai ser enorme, porque é um dos problemas sociais mais prementes e que atravessa inúmeros grupos sociais, e nomeadamente as classes médias, que têm um poder reivindicativo e um capital cívico enorme. E, portanto, neste momento é muito fácil dizer fizeram mal, fizeram... Agora, a pressão pública e a pressão política para ter medidas de habitação é enorme, vai ser enorme e vai continuar a ser enorme. Portanto, acho que há medidas que precisam claramente ser melhor desenhadas, mas é evidente, envolvendo os atores, mas também que haja uma certa abertura dos próprios atores relativamente à revisão das medidas. Eu acho que há atores que claramente são hiperreativos e muitas vezes nem sei se representam propriamente não digo os seus associados, mas o perfil o grupo social que tentam representar. E depois, o que me preocupa verdadeiramente
verdadeiramente é, sobretudo nesta circunstância em que se espera, na minha opinião, e bem, uma maior intervenção do Estado, porque o problema é enorme e não vai sozinho com o mercado, é as questões da governança e as questões de como é que o Estado tem instituições capazes de dar resposta a desafios tão grandes e a exigências tão grandes do ponto de vista da sua intervenção na habitação, para a qual não tinha, estes organismos foram preparados para outra realidade e, portanto, esse para mim é um dos problemas. Exato, essa questão da intervenção pública, da intervenção do Estado, tem muito a ver com a parte da construção e do aumento do património habitacional público. Ricardo, a ideia aqui é aproveitar o PRR, aproveitar os fundos que o país tem neste momento, do seu ponto de vista, que representa a construção. É este o caminho e vamos conseguir fazê-lo ou não? Este o que disse ou este o mais habitação? O mais habitação tem uma componente de construção pública muito grande, não é? Eu confesso. Bom, sim senhora. Muito grande, mas muito pequena para resolver o problema. É preciso ter noção disso. O programa Mais Habitação, eu estava a ouvir aqui esta explicação, sinceramente nunca tinha visto por essa perspectiva, mas é um bocadinho como a aspirina. Acerta em todas as coisas que toca, vai com certeza, não vai fazer mal a nenhuma, ou a poucas, não vai resolver problema nenhum na dimensão e na escala que o problema tem. Isto é um ponto de partida que é preciso ter consciência. Quando falamos, agora respondendo à sua pergunta, da oportunidade, essa é uma das componentes que, infelizmente, durante décadas, o Estado foi ausente de investir nessa componente que é essencial no mercado, em qualquer mercado, vamos lhe chamar europeu. Portugal não existe, tem uma dimensão residual, isso nunca foi feito. Os números do PRR são 20 e tal mil fogos em 3 anos, que não vai ser atingido, mas admitindo que fosse atingido, estaríamos a falar de resolver provavelmente 20% do problema. Porque nós criamos um gap ao longo de décadas que é 3 vezes ou 4 vezes esse. Portanto, quando se diz nada se resolve só com o mercado, verdade, nada se resolve só com o investimento público. E, portanto, o que seria mais importante para começar a resolver um problema que tem um ciclo de resolução, e esse é o drama da questão, não é? Isto não são batatas, a gente não cultiva hoje e tem para o ano, isto tem um ciclo, em circunstâncias normais, também poderemos falar disso, em Portugal infelizmente isso também não é normal, tem um ciclo de produto que nunca é inferior a 7 anos, provavelmente, no nosso país, e portanto estas coisas não se resolvem com a premência que a situação coloca. Mas não se resolve com a habitação pública, tem que se resolver com o privado. Com todos os pilares. Com todos os pilares. É evidente que o Estado tem que fazer aquilo que não fez durante décadas. E o PRR digamos que é um bom início para isso. Não chega e, sobretudo, não chegará se não for consistente depois ao longo do tempo. Se a seguir ao PRR não houver um outro que mantenha um fluxo de investimento constante, eu não sei se... Bom, podemos ir aqui, nós temos 6 milhões de fogos, digamos assim, no país. Número redondo. Nós nem sequer construímos durante a última década no valor mínimo de reposição do estoque habitacional. Podemos ir a várias literaturas, mas vamos admitir, digamos, uma baixinha, 1,5% de reposição de fogos ao ano daria um valor de cerca de 19 mil fogos ao ano. Nós andamos a construir 10 mil. Portanto, nós nem sequer, e estamos a construir um outro problema, se calhar uma coisa de cada vez, que liga com o painel anterior, não é? Porque nós, apesar de tudo, também é preciso ter consciência disto. Nós temos 76% de proprietários. A maior parte dos portugueses tem em casa. Outra coisa é se tem em casa com as condições que são necessárias, sobretudo numa população que envelhece. Mas vamos deixar esse problema a seguir, porque também é um problema. Ou é um problema que se está a construir. Pronto, mas, portanto, o PRR é um primeiro esforço no que diz respeito ao investimento público, para repor uma falha grave do Estado durante décadas. Não é solução para resolver o problema da habitação, porque ele não se fará sem um mercado dinâmico, que, aliás, eu estou a olhar para a plateia, se calhar já está aqui muita gente
o que eu digo já não faz sentido. Mas a minha geração resolveu os problemas de habitação com o mercado, não foi com o Estado. Durante décadas, década de 80, década de 90, em crescimento, uma economia em crescimento. Esse também é outro problema, que é os rendimentos disponíveis para as soluções que o mercado pode oferecer, mas é preciso ter consciência clara que o Estado tem essa obrigação, foi relapso durante demasiado tempo, não chega a fazer um PRR, isso tem que ser permanente, mas quem vai resolver o problema de termos como aliás fez no passado, é um mercado com dinâmica e com capacidade. Até lá temos de dizer que vamos continuar a ter o problema, porque o gap de procura-oferta é muito grande e isso só poderia ser atenuado por um mercado de arrendamento dinâmico que não temos. Vera Gouveia Barros tem olhado para isto também do ponto de vista, para estas questões mais do ponto de vista da economia. O país tem como responder a isto. O Ricardo falava agora precisamente nessa questão. Do seu ponto de vista, como é que pode evoluir? O meu ponto de vista e aquilo que eu tenho defendido publicamente de forma quase à exaustão, é de que é muito difícil eu ter boas políticas públicas para problemas que eu não conheço. E a verdade é que o diagnóstico, no que respeita à habitação, não está feito. Não está feito. Não está feito porque há bocadinho dizia que não são batatas e, de facto, a habitação tem características muito diferentes das batatas. Eu vou ao supermercado e tenho não sei quantos sacos de batatas, é verdade. Tenho batata vermelha, tenho batata branca, mas pego eu num saco e se for lá o Elon Musk comprar um saco de batatas, paga exatamente o mesmo que eu. E isso não sucede com a habitação. E precisamente porque não sucede com a habitação, em que é um bem profundamente heterogéneo e que, por via das suas características, tem um preço que é definido com negociação entre as partes, eu tenho de olhar para o preço dessa forma especial, ou seja, eu observar que o preço está a aumentar diz-me alguma coisa, mas diz-me muito pouco. É como eu olhar para as médias nas universidades, ver que estão a subir e concluir que é mais difícil aceder ao ensino superior. Não tem de ser assim. Eu, para saber se o acesso ao ensino superior está mais ou menos fácil, eu tenho de olhar para o número de vagas, para as pessoas que se candidataram àquele curso, para as que não entraram, que não tendo entrado, qual foi a solução que encontraram, e na habitação é exatamente a mesma coisa. Eu não pude estar a assistir ao primeiro painel, mas reparo que esta conferência junta aqui duas questões. A questão demográfica e a questão da habitação. E elas, na verdade, estão até interligadas. Falava há bocadinho, e eu vejo isto, por exemplo, fora do discurso mediático, confesso que com algum choque. Os censos mostram que 68% da população que tem dificuldades de mobilidade, ou seja, que não consegue andar ou subir escadas, vive em casas que não estão preparadas para esta condição. E isto também é um problema de habitação. Porque, no meu entender, o problema da habitação tem que ver com o desrespeito pelo direito à habitação, que alguns de nós saberão papaguear com mais ou menos exatidão o artigo 65 da Constituição, mas que diz muito pouco. E, portanto, depois temos de olhar para aquilo que, na verdade, são as várias vertentes desse direito. E a questão é que está lá as questões de habitabilidade, não viver em casas com sobrelotação, viver em casas que têm serviços de transporte, por exemplo. Isso também é um problema de habitação. Um problema de habitação é também quando eu tenho pessoas que têm casa própria e fazem parte dos tais 70% de proprietários, mas, por exemplo, querem mudar de casa porque na sua zona não têm escolas com qualidade para os filhos. E isso também é um problema de habitação. Ou porque demoram 1 hora nas deslocações para o emprego porque não têm transportes confiáveis. E, aliás, se nós olharmos para a lei de bases estipula tudo isto e olha para a questão como algo interligado, que não está estanque e, portanto, uma política de habitação não pode ser somente construir casas. E, aliás, quando se fala na questão da oferta, muitas vezes associa-se imediatamente a nova construção, não tem de ser, pode ser incentivar a colocação de casas no Mas mercado. aparentemente Temos uma falta de habitação. Isso, parece que esse diagnóstico está mais ou menos feito, não é?
Falta de habitação em que sentido? Em que sentido? A De facto, oferta nós está claramente desadequada em relação à procura. mas conhecemos quais são os segmentos, que tipologias é que procuram, onde é que procuram, se querem comprar, se querem arrendar, tudo isto exige, eu tenho de conhecer, eu tenho de ter respostas para saber quais são exatamente os problemas e para lhes encontrar soluções. Porque, se calhar, algumas pessoas, até neste momento, vivem com um problema de habitação porque moram numa determinada zona, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, que tem 27% da população deste país em algo que é não saudável, considero eu. Ou seja, eu acho que parte dos problemas da habitação também se relacionam com a falta de coesão territorial e com o facto de termos um país profundamente desigual no território. E, portanto, quando se concentra 44% da população em 2 áreas metropolitanas, é provável que vá haver algum congestionamento, sim, de acordo. Mas, portanto, lá está. Eu tenho de perceber porque é que determinadas zonas não se desenvolvem e até têm casas vazias, quando se fala tanto do número de fogos vagos que existe no país. Quando começarmos depois a olhar para os dados dos censos e a fazer distribuições regionais, vamos ver que uma boa parte deles estão na região centro, por exemplo. É uma zona onde as pessoas queiram viver? E se não querem, porquê que não querem? Se calhar até gostariam de ir para lá, mas não têm condições de emprego. Portanto, todas estas coisas têm de ser pensadas em conjunto. De forma integrada. E acha que falta esse pensamento integrado Acho que das falta, medidas que foram acho agora... que falta. Tudo isso está estipulado na lei, está estipulado que o Programa Nacional de Habitação faz um diagnóstico e nós vamos ver o diagnóstico que supostamente é feito nesse programa, onde se fala da evolução do preço, e é curioso porque uma página à frente, depois constata-se que, apesar do preço ter estado a aumentar, aquilo que é a taxa de sobrecarga das famílias nas várias formas de ocupação, portanto, não apenas dos proprietários com ou sem hipoteca, mas também no arrendamento, incluindo arrendamento a preços de mercado, a percentagem de famílias a pagar 40% ou mais, a gastar 40% ou mais do seu rendimento em habitação, esteve a diminuir entre 2015 e 2020, quando os preços estavam a subir. Portanto, isto aqui cria uma aparente contradição e ninguém se pergunta, mas então o que é que está subjacente a estes dados? O que é que está aqui a acontecer? Provavelmente também temos uma evolução, precisamente porque as casas não são todas iguais, de entrada no mercado, de fogos que antes estavam fora do mercado, com condições até arquitetónicas especiais, que foram reabilitados, com uma reabilitação que tem exigências do ponto de vista de preservação do património, que já agora também é uma das componentes que está no direito à habitação, tem que ver com a preservação da identidade cultural, e que, por isso, quando entram no mercado, entram com um preço que não é para a carteira da família de classe média. Patrícia, é um problema de mercado que temos, seguramente. É um problema. Bom dia, obrigada pelo convite. É um problema de falta de estratégia, eu diria. É um problema de falta de comunicação entre os players do mercado. Já falámos aqui, já ouvi aqui um pouco os colegas a falar sobre as questões mais sociais, as questões de aquilo que os promotores e os construtores também poderão almejar e a verdade é que, e depois aqui também toda esta parte demográfica e toda esta integração que não existe por falta de facto de comunicação. E o problema maior, a meu ver, do programa Mais Habitação é precisamente isso, não terem sido ouvidos previamente os players do mercado, a quem está, de facto, com o conhecimento concreto daquilo que são as necessidades. E se pensarmos nos municípios, os municípios também se queixaram na altura de não terem sido ouvidos. Ora, quando nós somos um país tão pequeno, que temos pouco mais de 10 milhões de habitantes, não somos capazes de falar uns com os outros, e andamos em guetos e a criar medidas instantâneas, que também gostei do termo aspirina, não é? Que resolvam imediatamente situações que se prolongou, de problemas que se prolongaram e que cresceram ao longo dos anos. E se nós pensarmos que na primeira década deste novo milénio construímos quase o dobro daquilo que construímos na segunda década, percebemos que o que é que não está, de facto, a correr bem.
E depois, esta falta de sentido de estratégia, o que faz é falta de observação também daquilo que resulta. Se nós pensarmos de medidas como um Golden Visa, que foi um veículo que fez desplotar o mercado depois de um momento de crise gravíssima de imobiliário, crise gravíssima a nível financeiro, e que, no fundo, foi só um mote para que tudo se começasse a desenrolar num sentido positivo, porque estamos a falar que o Golden Visa, há 2, 3 anos atrás, já só correspondia a 3% daquilo que eram as transações de propriedades. Mas não se fez aqui, mais uma vez, aquilo que é o olhar para o que está a acontecer, o observar os movimentos que estão a acontecer e ir canalizando estes veículos para outras situações, outras zonas geográficas. Fez-se um bocadinho isso com os vistos com a gold, questão de facto de regiões mais grandes deprimidas, cidades, mas depois não se criam outros veículos de incentivo. Outro ponto que eu gostava de salientar sobre aquilo que é observar é a falta de união, de união, de facto, por exemplo, dos municípios, os municípios com o governo com as empresas, porque esta questão de o lado social parecer que está dissociado do lado empresarial é um erro crasso. Porque toda a dinâmica do mercado, toda a dinâmica de uma sociedade, toda a dinâmica da economia está interligada. Portanto, esta aversão que foi, de certa forma, criada às empresas, no sentido que só querem o lucro e que, no fundo, estamos a falar da parte do setor privado, que tem sido o motor da economia portuguesa, o grande motor, porque se nós olharmos para aquilo que são o investimento público, não tem existido praticamente. Portanto, nós estamos a deteriorar todas as instituições públicas e depois a fazer uma espécie de oposição ao tecido empresarial. E isto é totalmente errado. Porque devia existir, de facto, aqui uma confluência, um diálogo permanente e uma capacidade de interligar e de fazer, de facto, com que o setor privado, que tem aportado imenso à economia, começasse também, de facto, a contribuir de uma forma mais estruturada para a sociedade. Mas para isto tem que haver comunicação, tem que haver interligação. E olhando, por exemplo, ao que acontece em termos de municípios, veja só como é que o Grande Porto se tem desenvolvido de uma forma estrutural. Ainda agora, na Semana de Reabilitação Urbana, tive o gosto de ouvir o que está a ser feito a nível de transportes públicos. O Metro do Porto está a trabalhar de uma forma extensa para levar, de facto, transportes públicos, uma capacidade de interligação dos vários tipos de transportes para que as pessoas, de facto, cheguem mais rápido aos seus empregos. Isto é de uma importância extrema para a questão da habitação. E estamos a falar de câmaras que finalmente, de há uns anos para cá, deixaram de estar a competir umas com as outras, em que Gaia competia com o Porto com Matosinhos e vice-versa, e neste momento estão a trabalhar em muitas situações, estão a trabalhar em conjunto, estão a trabalhar concertadamente. A Maia já se junta também, portanto, este ano já assistimos também à Maia a juntar-se a toda esta estratégia de crescimento, de fazer crescer o Porto. E vejamos depois Braga, que já funciona muito como um satélite do Porto. Este tipo de exemplos tem que ser uma inspiração para os nossos governantes, para os nossos parceiros sociais. Portanto, ainda houve há pouco tempo também uma situação entre Oeiras, Loures, Lisboa. Não aconteceu, foi a questão do elétrico, que iria fazer uma ligação extremamente importante daquilo que é a linha de Cascais com a linha Oriente, não é? Que está ali um gap, de facto, de transportes, que traça uma linha direta da zona oeste à zona este de Lisboa. Não aconteceu, queriam que fosse tinham um plano que fosse, se tem presente, até às Jornadas Mundiais da Juventude. Seria, de facto, um ponto de pressão para que isso acontecesse. Não aconteceu, foi pena, mas eu acho que é assim, e é com um pouco mais de concertação que nós conseguiríamos, de facto, ter mais habitação. E a tal visão integrada de que estávamos a falar também, não é? Em relação voltando à questão da construção, que, enfim, tem sido muito pouca nos últimos tempos, o setor privado de que falava a Patrícia está preparado e está, de alguma forma, pronto para contribuir
resolver esta questão da habitação? Bom, eu gostava de dizer que sim, mas não me parece que esteja na dimensão que o problema tem. Isso não está de todo. E não está porque colapsou, digamos, na sua forma de funcionar, nos anos vulgarmente os anos da Troika, nessa altura da crise económica. Aliás, muito do que estamos aqui a falar da habitação também tem a ver com isso. Foi o fim de um modelo económico que permitia, e as empresas de construção estavam muito orientadas para isso também. Existia, aquilo que vulgarmente no passado se chamava o construtor civil, que era um promotor construtor. Esse tipo de agente no mercado colapsou, desapareceu. 40 mil empresas desapareceram. E muitas delas, ou uma grande parte delas, dirigia-se para este segmento de mercado, que tinha uma lógica mais ou menos simples, vamos dizer assim. Tinha disponibilidade de crédito para construir, tinha garantia de acesso ao crédito dos promitentes compradores, porque a banca podia fazer isso, e esse modelo desapareceu. Esse era o principal fornecedor de produto a uma classe média que também tinha rendimento, porque isto aqui também é um problema. As soluções existem todas, a gente pode falar muito, mas se a gente não tiver rendimento, como há pouco dizia ali a doutora Vera, a partir do momento estamos a construir para quem? E é evidente que não há, as empresas são incentivadas a construir para um mercado que responde. E esse é um problema. Portanto, eu diria que as empresas que existem estão prontas para responder ao desafio do investimento público, sim, porque existem muitas empresas que são por vocação construtoras, para responderem ao desafio da habitação, digamos assim, dentro desta complexidade global da oferta da solução, e não apenas a questão da construção, porque a conversa está-nos a levar precisamente para isto. A habitação não é apenas o sítio, ou não se reduz à questão do sítio onde vivemos, a tudo o que está em volta disso. Aí eu diria que não, porque desapareceu um modelo antigo e digamos que não há um modelo novo. Que em muitos países europeus existe. Nós não temos empresas portuguesas vocacionadas, por exemplo, como existe no mercado escandinavo, para a gestão de património imobiliário, digamos, numa longevidade grande. E não temos isso porque não temos uma indústria de fundos de pensões, que é o sustentáculo mais evidente desse tipo de mercado no norte da São Europa. os investidores, não é? Mas, E, sobretudo porque são investidores de longo prazo. Não têm a necessidade da rentabilidade rápida. Embora hoje em dia a rentabilidade é a rotação de ativos, isso era uma conversa, não vale a pena estarmos aqui agora. Porque esse também é outro fenómeno. Porque esta mudança do perfil do investidor, em que o rendimento de longo prazo substitui-se pela rotação rápida de ativos, também gera um problema, porque gera um incentivo para construir apenas para produto que tem venda garantida. Bom, é evidente que aí o Estado tem a sua palavra. e aí que soluções é que podemos encontrar para isso? Bom, há várias soluções. Estava aqui a ouvir a questão da comunicação do diálogo. O Estado, nas suas múltiplas componentes, municípios, Estado Central, todas as suas vertentes, é o maior detentor de, digamos, de terra eventualmente disponível para construção ou de propriedade para reabilitação e introdução no mercado. A existência de parcerias entre os privados e o público para rapidamente colocar ou disponibilizar esse tipo de soluções, com custos obviamente muito inferiores, porque o Estado Cooperativas, por exemplo? As cooperativas serão uma solução, mas pode ser parcerias, ninguém gosta do nome, mas parcerias público ou privadas, chamem-lhe outra coisa qualquer, o que quiserem, mas em que haja, no fim de contas, o Estado entra, ou as componentes públicas entram com a propriedade ou entram com a disponibilidade do edificável e os privados entram com a construção e depois geram-se. Quer dizer, não vale a pena inventar a roda. Há modelos destes pela Europa toda, sobretudo no norte da Europa, que são aqueles que, apesar de tudo, e também têm problemas hoje em dia, de habitação, porque lá está, nós temos um problema muito grande
de acesso de habitação às classes mais jovens. E isso tem uma razão de ser. Porque a Europa, não está a conseguir distribuir a riqueza que permite ter uma classe média ascensional, que foi aquela que permitiu não ter um problema de habitação nas décadas anteriores. Anteriores? Muito anteriores. E esse é um problema que está igual em Portugal, na França, na Inglaterra, em muitos outros sítios. E, portanto, é preciso percebermos que isso é parte do problema. Uma economia que não gera renda, não há nenhuma solução habitacional que vá ser resolvida, porque a solução pública não tem ritmo de resposta e a solução privada precisa de uma economia com capacidade de renda para que esse incentivo justifique o investimento. Portanto, um bocadinho a gente dispersa, essas conversas têm este problema, mas a verdade é que não, o setor da construção tem capacidade de execução. Eu diria que não teria, se tudo fosse feito ao mesmo tempo, não vai acontecer. Portanto, eu diria que vai responder, porque a construção tem problemas, obviamente, de falta de intervenientes. Tem um estrutural que vem de há longo tempo, que é não somos atraentes como atividade para as classes mais jovens, portanto, não fizemos a reposição geracional. Temos um problema conjuntural, que foi gerado também no pós-Troika, em que houve ainda, digamos, um gap grande de pessoas, de trabalhadores que emigraram e que são necessários nos outros mercados, porque eles estão no mesmo, digamos, há uma consonância, normalmente a gente dava sempre ao contrário do resto da Europa, agora estamos consonantes nos problemas, pelo menos, e portanto estão lá, não voltam, e depois temos um terceiro problema, que esse está-se a resolver também não com a rapidez que devia de ser, que é a necessidade de alterarmos métodos, regulamentos, normativos, para introduzir soluções tecnológicas diferentes que precisam de menos mão de obra. E introduzir rapidez no sistema, não é? Rapidez Há no uma sistema. reforma também em curso. Ligeira, tem que ser mais ligeira nos métodos de construção, porque a única hipótese que a gente tem de aumentar o número de trabalhadores no futuro é atrair as mulheres, e porque a demografia também o mostra, a parte da sociedade que cresce, e portanto nós vamos ter que ter formas de construir que interiorizam essa realidade. Portanto, a indústria tem muito para fazer para responder aos problemas que já está a antecipar. Diria eu que, como não se vai fazer, não vai acontecer tudo ao mesmo tempo, a nossa capacidade de resposta é maior do que aquela que seria se estivéssemos a fazer tudo ao mesmo tempo, porque aí teríamos um problema. Nunca serão respostas rápidas, infelizmente, não é? Não. Estamos sempre ao mesmo Neste tempo. tema, nada, isso é um problema que às vezes, bom, a gente sabe que as agendas políticas e mediáticas têm os seus ritmos, é o que é, não me vou meter nisso, não é o meu território. Este tema, este assunto, o que nós estamos a viver hoje é um acumular de incapacidade de prever e de atuar durante décadas, exponenciado por um fenómeno explosivo, disruptivo, que foi a crise financeira, que destruiu um modelo que existia, que tinha imensas ineficiências, mas que, apesar de tudo, se quiser assim, rolava. E tem que voltar a ganhar portanto, ritmo, não é? É mais do que isso, tem que ser reconstruído com padrões que são diferentes. Sandra, falávamos há pouco da ausência de respostas para a população que está a envelhecer, há falta de respostas para os jovens, há falta de respostas para os estudantes. Que soluções? Eu posso, podem equacionar. há aqui vários pontos que, se Quer não se voltar importa, atrás? Claro que se não não, se força. importa. Bem, e vou tentar ser sistemática. Primeiro, isto é um problema da Europa e é um problema internacional. Não é só da Europa, é Estados Unidos, América, Canadá, Austrália, etc, etc. Pronto. E é um problema que se agravou muito no pós-2015. E mais, e que é preciso ter em conta que tem que ver com uma tendência generalizada, mesmo nos países que supostamente eram os grandes bastiões do Estado de Providência em matéria de habitação, que foi um recuo do Estado de Providência a partir
não é que nós tivéssemos tido um estado de providência forte ao nível da habitação, não o tivemos, por circunstâncias políticas, inclusivamente de decalagem, porque os estados de providência nestas matérias foram construídos no pós-guerra, quando nós tínhamos uma ditadura que não era condizente com essa construção. E portanto, em termos tão pouca habitação pública também, não é? Mas não temos assim tão pouca, já agora um parênteses, nós não temos assim tão pouca habitação pública. Eu tenho sempre imenso receio destes debates que falam em termos nacionais, porque estes problemas são muito localizados e regionalizados. E, portanto, este problema é um problema essencialmente urbano, metropolitano e nas áreas turísticas. E, portanto, as médias nacionais ou as medianas nacionais dizem-nos muito pouco da especificidade dos problemas. Aliás, é muito mais interessante nós, quando fazemos uma análise das políticas, etc., fazemos uma análise muito mais ao nível de territórios análogos do ponto de vista cidades, áreas metropolitanas, etc. Portanto, mas retomando, isto é uma questão muito europeia, internacional, prende-se com alterações múltiplas. Eu estava a ouvir a sua intervenção e acho muito engraçado. Engraçado não é por ter piada, mas acho muito interessante, porque isto parece-me a mim também se relaciona com uma alteração profunda dos sistemas de promoção e de construção imobiliária, ou seja, da alteração dos atores intervenientes neste processo. E aqui a construção também é um elo relativamente fragilizado e eu acho que isto deve ser explorado e deve ser trabalhado. Depois, essa é uma questão. Segunda questão. Quanto à questão do problema, uma das características deste problema é que, e desta situação que é generalizada, nós podemos evidentemente ter maiores fragilidades, porque temos rendimentos muito baixos, porque não tivemos um Estado, porque apesar do recuo generalizado do Estado de Providência na habitação, nós ainda assim tivemos um Estado de Providência muito frágil do ponto de vista da habitação, e portanto isso são estratégias cumulativas. Agora, há uma tendência generalizada e que começa no pós-crise subprime, que é um aumento do arrendamento em detrimento do acesso à propriedade. Pronto. E isto muitos falam no generation gap, ou seja, numa injustiça. Enfim, eu tenho algumas dúvidas com isto, mas há, de facto, a partir da crise, por diversas questões, desde logo por cortes no acesso Falta de meios. falta de meios, cortes acesso ao crédito, dificuldades de estabilidade profissional, etc., há uma tendência generalizada de aumento do arrendamento. E não é, ao contrário do que muita gente dizia, havia aquela mentalidade, as pessoas gostam muito do arrendamento porque lhes dá maleabilidade, flexibilidade, etc. Não. Muitas das pessoas não acedem ao arrendamento porque não podem. Ponto final, parágrafo. Porque, e não é por serem conservadoras, é por uma questão pragmática. Eu não tenho nada contra a propriedade nem contra o arrendamento. E nesse sentido, as medidas devem se concentrar muito neste setor do arrendamento, porque é um setor em crescendo, os nossos dados já mostram isso, e, por exemplo, nas cidades, e já agora, os dados são muito diferentes nas cidades relativamente ao Estado, ao país. Por exemplo, na cidade de Lisboa nós temos 50-50 arrendamento e propriedade, valores muito abaixo dos valores nacionais, e que tem que ver com a história da própria propriedade horizontal em Portugal, que só surge nos anos 50. Ou seja, isto é muitíssimo mais complexo do que dizer estas coisas. Depois, outro aspecto que eu acho que é importante. Este problema, de facto, é um problema enorme, de muito difícil resolução, e por isso é bom que foquemos, independentemente de sabermos que isto é evidente, há aquela coisa, um problema holístico, integrado, etc., etc., mas é bom que nos foquemos na questão da habitação. Independentemente de sabermos que há aqui uma questão urbanística, há questões de transportes, etc., etc., etc. E, portanto, é bom que haja foco, dada a complexidade deste enorme problema. Mas também acho que, como estava a dizer, nós temos que ter, é um problema urgente e simultaneamente estrutural. E, portanto, quer dizer,
tem que haver, e aí este pacote parece-me que vai um bocadinho nesse sentido, nós temos que ter sobreposição de medidas em vários tempos. Medidas de curto prazo, não posso continuar. Não, só um bocadinho de raciocínio. Medidas de médio e medidas de longo prazo. E medidas de curto prazo, quais são? São medidas normalmente de apoio à chamada pessoa, chamadas de apoio à pessoa. Subsídios de Apoio ao renda, arrendamento. ou esta coisa mais polémica. Situações fiscais também. Como? Medidas fiscais. Medidas fiscais, que podem ser de benefícios ou não benefícios, e esta medida mais polémica que nós temos agora do cap, do limite às rendas. E, portanto, mas nós temos que ter medidas de curto prazo. Pronto, Espera. depois, se tiver tempo, falo mais. Porque o nosso tempo está a se Peço espetar, desculpa. infelizmente. Isto. Vera, medidas de curto prazo também Mas não só. Já agora, é porque eu não consegui acabar. Eu sou defensora de uma combinação de medidas, obviamente. E, aliás, Mas o meu- arrendamento deve ser o foco, como dizia a Sandra. Repare, relativamente ao arrendamento, eu até acho que há um certo discurso de diabolização da propriedade. E isso decorre de parte da... Nós tivemos uma intervenção externa por sermos um país profundamente endividado. E o nosso endividamento era de todos os agentes, não era somente do Estado. As famílias também estavam endividadas e a dívida das famílias estava essencialmente relacionada com a habitação. E, portanto, entendeu-se que havia que promover um mercado de arrendamento como alternativa à propriedade. Isso está, aliás, a dinamização do mercado de arrendamento é algo que faz parte do programa de ajustamento da Troika e que eu subscrevo que Aliás, a deve ser... reforma de 2012 foi nesse sentido. E que eu subscrevo que deve ser dinamizado exatamente, o que não podemos é passar de um extremo em que não existe mercado de arrendamento e em que só se aposta na propriedade, e já agora, quando há bocadinho falava de, nos anos 80 e 90, ter sido um mercado, calma, foi um mercado, mas o crédito era bonificado, portanto, há uma política pública, sim, baseada nisso, e há uma política pública também que é de congelamento de rendas, precisamente. Aliás, quando nós olhamos para Lisboa, se calhar percebemos que parte também desse arrendamento está muito ligado aos tais contratos de arrendamento anteriores a 1990, que a reforma de 2012 previa um período transitório, não vou estar agora aqui a expressar... a ser prorrogado. Exatamente, e que, portanto, nunca houve, e que este pacote mais habitação veio acabar com isso e que, portanto, mantém aquilo que é uma dualidade aqui no mercado de arrendamento, que é, aliás, bem patente quando nós olhamos para o gráfico das rendas, por exemplo. Vamos aos censos e experimentem olhar para aquilo que é o gráfico das rendas por escalões de renda, e aquilo que nós vemos é que temos uma bossa de um camelo. Não é de um dromedário, é de um camelo mesmo, tem duas, não é? Porque temos rendas, uma prevalência de rendas muito baixas associadas a este contrato e depois rendas muito altas que têm que ver com os novos entrantes no mercado. E o problema de quando nós criamos estas medidas de congelamento é sempre este, é que nós protegemos no curto prazo quem já está no mercado, prejudicando quem quer entrar. Porque isto funciona exatamente numa lógica em que os agentes não tenham liberdade. Se os agentes não têm liberdade e são obrigados a colocar a sua casa no mercado, não têm escolha, então é de facto irrelevante o que é que nós lhes fazemos com as rendas, eles são obrigados. Mas se nós admitimos que há aqui um incentivo, eu faz-me muita confusão nós termos um programa que tem num dos seus eixos promover a confiança do setor privado e que depois tem uma série de medidas que fazem precisamente o oposto. Quebram essa confiança, e quebram essa confiança relativamente a um bem, que é bom que se tenha consciência, representa o grande ativo das famílias portuguesas. A maioria da riqueza, do património que as famílias portuguesas têm, está na habitação. Seja na própria, seja numa secundária. E, portanto, quando mexem nisto, quando mexem no valor deste ativo, estão basicamente a mexer na riqueza das famílias. Não é no rendimento, isso são coisas diferentes. E, portanto, é-se muito sensível relativamente a isto. Eu já nem vou ao facto das pessoas darem nomes às casas, não é? Que já mostra vivenda isto, vivenda aquilo, confusões de nomes, não é? Que mostra a relação afetiva que têm com a casa. Já nem vou a isso, do próprio ponto de vista daquilo que é o seu património. E, portanto, não é preciso estarmos aqui a efabular. Nós tivemos congelamento de rendas e vimos o efeito que isso teve. Isso, inclusivamente, prejudicou
a própria população que no momento inicial saiu beneficiada, porque com o tempo e com esse congelamento, elas pagavam rendas muito baixas, é verdade, mas as casas não foram mantidas e, portanto, na verdade, estavam a pagar rendas muito baixas por casas que não tinham condições. Porque isto temos de olhar para os dois lados, não é? Para o que se paga e para aquilo que se recebe. Depois, outra questão que me parece também muito importante e que eu ainda não vi aqui aflorada é a questão do sistema de justiça, nas suas várias dimensões. Não é só, quando se fala em justiça neste tema, é sempre pôr os inquilinos não pagadores na rua. Não, não, é pôr também os senhorios que são abusadores na ordem, por exemplo, ou tratar de ter uma restituição, não quando o inquilino até pagava, mas, por exemplo, lá está, destruiu o património. Ou a questão das heranças, por exemplo, quantas das casas é que nós temos não colocadas no mercado porque estão em disputas de famílias que não se interessam, que não se entendem, não é? São todos ótimos, até que falece. Aliás, eu achei, por exemplo, aquela medida do arrendamento duradouro, não é? Que era assim uma coisa de longa 30 anos, que não era carne nem peixe, mas era ótimo para resolver estes problemas de heranças. Muito poucos adeptos. Porque não era proprietário. Portanto, quando o arrendatário falecesse, os filhos já não ficavam à disputa pela casa, era um arrendamento, pronto, não era deles. Teve uma adesão muito curta a essa medida, de facto. O que será? Entretanto, o nosso tempo está quase a chegar ao fim, mas eu queria só colocar uma última questão à Patrícia. Temos um problema de confiança no mercado de arrendamento, que ficou de alguma forma prejudicado com estas medidas que agora foram tomadas, dos vistos gold, os residentes não habituais. Eu diria que vai-se destruindo às vezes um certo entusiasmo que o mercado tem sobre este tipo de veículos. E a questão do arrendamento é mais complexa do que o simples pôr casas no mercado à disposição para arrendar. Nós estamos a falar aqui também numa questão do social, falámos no painel anterior, falou-se também na parte do envelhecimento. Aquilo que se tem que começar também a criar e pensar é que tipo de casas que tipo de edifícios é que nós vamos criar para que, de facto, as pessoas possam ter serviços, ter uma série de facilities que possam ajudar à mobilidade, que possam ajudar à vivência das camadas mais séniores, que de facto incentive até a ir para um arrendamento. O senior living, de facto, traz-nos essa possibilidade. Era muito importante que também o governo pudesse olhar para isto e incentivar, porque não pode ser uma coisa de luxo. Tal habitação colaborativa, não? Essa habitação colaborativa pode, de facto, incentivar muito ao arrendamento. Por outro lado, dizer só que nós somos, como em muitos países da Europa, temos uma cultura de propriedade. Portanto, nós gostamos de ter a propriedade. E também não nos podemos esquecer que aquilo que foram, de facto, os incentivos dados à minha geração, à nossa, penso eu, mais ou menos de todos, à nossa geração, foram dados com os créditos à habitação bonificados, não é? Que nos permitiu gerar riqueza, porque nós, conforme fomos vendendo uma casa, passando para outra maior, porque a nossa família foi crescendo, o património imobiliário continua a ser um fator de riqueza e de valorização muito grande. Portanto, talvez, de facto, uma vez mais, apetrechar um pouco mais o mercado com este tipo de veículos que falámos aqui, de habitação, ou para arrendamento ou não, porque pode acontecer, de facto, há alguma atratividade para se construir habitação nova para arrendar, mas há falta de escala em Portugal. Portanto, há muitos players, e nós conhecemos os investidores, há muitos investidores que não arriscam, porque contas feitas não vale a pena investir. E aí depois tem muito a ver com tudo o que é processo de licenciamento, a rapidez com que podem ter o retorno do seu investimento. Uma vez mais, isto está integrado. Isto está integrado. Por muito que digamos que não, está integrado. Porque senão vamos continuar a ser um país de mão estendida à espera de subsídios e de alguma esmola que nos possa ser dada. Eu acho que há capacidade. Nós temos tido governos com superávit. Sabemos que as contas públicas também têm podido endireitar-se muito à conta da inflação, muito à conta daquilo que foi o investimento, forte investimento estrangeiro também em Portugal e investimento privado português, porque neste momento 93% das casas vendidas em Portugal é para portugueses. Portanto,
tudo isto são contributos, deve ser olhado também para outros países que têm, a Inglaterra é exímio nesta parte do affordable housing. Sabemos que muitos promotores às vezes fogem se forem obrigados a ter uma parte do affordable housing agregada àquilo que seja a sua promoção de um edifício com outras características para um mercado habitual. Mas a verdade é que os mercados depois... Se calhar, se tivessem outro tipo de incentivos, também ficariam mais... Acabam por se ajustar. Há muito para fazer e acredito que sim, que possa ser possível. Acho que o mercado de arrendamento poderá crescer, mas não vai nunca, pela cultura muito enraizada de propriedade que temos, não vai nunca ser muito exponencial em relação àquilo que é agora. E chegamos ao fim do nosso tempo. Muita coisa havia ainda para explorar, porque o tema realmente é muito intenso. Obrigada a todos pela vossa presença. Obrigada.